Então, para criar uma lavoura de café, em geral, o dono da terra, ou aquele que se dizia dono, ou que conseguia uma terra a partir do requerimento, a autoridade, fosse ela da Câmara, da vila, ou fosse diretamente da capitania, né, da província, né, do presidente da província ou de outra autoridade, imediatamente ele demarcava o território onde seria plantado o café e imediatamente ateava-se fogo. Então, toda aquela exuberante Mata Atlântica, né, da região do Vale do Paraíba começou a ser totalmente queimada. E aí a duração da queima era 2, 3 semanas, o fogo ardendo, queimando árvores imensas, né? Era floresta nativa. E depois tinha um grupo de pessoas que era mão de obra livre, mas a mão de obra parda, também negra, né? Ou até mesmo branca, pobre, que tinha uma tarefa de destocar, né? De tirar os tocos queimados, preparar a terra. E depois de preparada a terra, de estocado, isso abastecia o mercado de carvão, porque naquela época era uma época em que não se usava gás, né? Não se usava, então o carvão era o combustível de uso doméstico, com a madeira. E em seguida procedia-se o plantio, a terra a virgem, né? A terra que recebia toda aquela carga de nutrientes a partir da queima, que liberava esses nutrientes no solo. Então o café era plantado, porém, diretamente nesse solo, e aí já o processo não imitava mais o processo do habitat natural do café. Ele era plantado numa técnica chamada de insolação. Ele era plantado totalmente exposto ao sol, né? Não tinha árvores, não era plantado entre árvores. Isso fazia com que o café brasileiro, o café plantado sob essa técnica, dessa maneira, quer dizer, havia muitas terras disponíveis, aquela elite dominante de plantadores de café, elite branca, né, em geral, de tradição portuguesa, enfim, muitos ligados às próprias famílias que vieram com a corte, né, para o Brasil. Então, eles tinham as terras disponíveis, eles simplesmente queimavam, plantavam as mudas de café e, enquanto no seu habitat natural a planta demorava cerca de 10, 12 anos para começar a dar a primeira florada, a primeira carga de café, e a árvore durava até mais ou menos 60 anos no seu habitat natural. No Brasil, plantado sob a forma de insolação, o café produzia com 2 anos e meio, 3 anos, mais ou menos, né? Então, e ele durava cerca de 12 anos apenas. Então, a planta do café, como havia muitas terras disponíveis, você plantava em um ano, por exemplo, você plantava 100 mil pés de café, por exemplo. Então, você fazia uma previsão que daqui a 2 anos e meio, e a colheita do café entre maio e setembro. Então, quando chegasse, né, no meio do ano, 2 anos e meio depois, você ia colher. E o café, depois que ele dá a primeira carga, o segundo ano é menos intensa, né? Várias culturas são assim. No terceiro ano, ele volta a produzir bastante. Então, eles plantavam em anos alternados para que ele pudesse ter não plantavam todos no mesmo ano, assim, né? Para que ele pudesse manter uma regularidade da produção. Então, a árvore carregava muito mais na insolação, né? Produzia, consequentemente, muito mais, porém,
porém, ela tinha uma vida vegetativa, uma vida útil vegetativa muito pequena. Isso fazia com que os cafezais eles tivessem que assumir uma característica intensiva de plantio. Você não podia plantar um cafezal e achar que com aquele cafezal você ia ter uma produtividade durante 50 anos. Não. Sua produtividade era para 10, 12, no máximo 15 anos, né? Sabendo que um ano mais, um outro menos. Então, veja bem, isso é possível quando se tem terras muito disponíveis, cada vez mais. Então isso dá uma característica do avanço, da destruição, né? Porque você tinha matas cada vez virgens, cada vez mais disponíveis. Então, isso vai explicar essa grande extensão de área, né, dessas fazendas produtoras de café. Segundo, é que a maior área plantada e a expansão era uma expansão contínua, então ela demandava cada vez mais mão de obra escravista, mão de obra escravizada, que era comprada no mercado. Então, há aí uma contradição, vamos dizer assim, porque quanto mais a gente se aproxima, o escravismo, a escravidão no Brasil está em xeque, está sendo contestada. A Inglaterra, por exemplo, já começa a adotar medidas para conter o tráfico. É o momento em que a lavoura cafeeira brasileira mais demanda mão de obra. Então, aí a gente vai ter, né, a chamada segunda escravidão, é quando a escravidão brasileira se, né, recrudesce, e aí se abastece muito mais com o tráfico interno, né, para abastecer. É claro que aí também vai ter toda uma demanda de mão de obra estrangeira, de mão de obra livre brasileira, que pouco aparece, principalmente a mão de obra livre brasileira, que pouco aparece nos estudos sobre a cafeicultura brasileira, mas você tem, como eu disse agora há pouco, por exemplo, essas pessoas envolvidas na preparação do terreno, né?